Oi, gente. Boa noite para vocês. Eu queria falar que hoje realmente vocês não vão me ver, tá? Por motivo de saúde. Mas nos próximos vídeos, quem sabe vocês já voltam a me ver. Por enquanto vai ser só a minha voz, tá certo? Aí vamos lá, continuando o assunto de processo de trabalho. Aqui ele fala, gente, da questão do paciente, quando em relação à compreensão do cuidar. E aí, muitas vezes, a comunicação não verbal é muito mais importante do que a comunicação verbal. É quando a gente olha o paciente, é quando a gente olha o paciente e a gente compreende ele como ser humano e não apenas como uma pessoa que está doente. Então a gente tem esse olhar humanizado para ele. E aí a gente fornece aquilo, a gente fortalece o paciente no que ele tem mais de saudável, que ele tem mais de bonito. Então a gente não olha para ele só olhando a doença, só olhando o ser doente. A gente olha enquanto ser humano. E isso é importante, porque a nossa linguagem, gente, do corpo, às vezes fala muito mais do que a nossa fala não diz. Então é importante a gente ter esse olhar para com o paciente. Os pacientes, gente, ele pede que a gente preste atenção no nosso rosto ao se aproximar, a nossa postura, que deve ser voltada para o paciente, não lateralizada. A gente tem que estar atento às distâncias interpessoais, porque muitas vezes a gente, como profissional, faz perguntas à distância. E aí impede realmente que eles sejam francos com a sua resposta, porque às vezes eles estão numa enfermaria com mais de uma pessoa, não quer falar alto para outra pessoa não ouvir. Então a gente tem que ser realmente mais discreto, se aproximar do paciente, falar, isso numa calma, numa tranquilidade, sem estar falando muito alto, porque às vezes o paciente quer aquele momento individualizado. Quantas vezes nos hospitais ouvimos a pergunta: o senhor já evacuou hoje? Feita uma distância de mais de 3 metros. Diante disso, o paciente pode dizer não, porque nenhum ser humano está acostumado a discutir evacuação a essa distância. Portanto, nessas falas, o paciente pede que a gente seja cuidadoso, mais coerente. Então, se aproxima mais do paciente. O senhor evacuou hoje? O senhor fez xixi hoje? E não falar num tom em que a sala inteira, que a enfermaria inteira escute. Dessa forma, da forma como dizemos bom dia, a pessoa pode pensar assim: já pensou quando não for um bom dia para essa pessoa? Até o tom da nossa voz interfere. Eu vou chegar bom dia, ou eu posso chegar e dizer bom dia. Então isso assusta o paciente. Vai dizer, poxa, a mulher já chegou, deu um bom dia, mas que bom dia. Então a gente tem que ter cuidado até no nosso tom, nessa forma de falar. O número dos dias, o nome das pessoas é algo que a gente tem que ter um cuidado. O paciente está ali, então a gente tem que se apresentar, ele está ali já contando os dias para ir embora. Então, esse paciente, gente, ele tem que ter vontade de viver aquele dia. Claro que nenhum paciente quer estar no hospital, mas a forma que a gente trata o paciente interfere muito na questão do processo de adoecimento e de melhora. Então, o cuidado que a gente tem com o paciente interfere isso. Não existe processo de humanização hospitalar se a gente não resgatar o nome das pessoas. Entendamos que os números são para os dias e os nomes são para as pessoas. Por que isso? A gente tem que tratar o paciente pelo nome. Então, sempre chegar e perguntar. E isso até é uma segurança para a gente, porque todos os procedimentos de enfermagem, a gente não tem que confirmar o nome do paciente. Então, isso vai ser um ponto positivo para a gente. E não simplesmente não, ele é da enfermaria 3, leito 2. Então,
não se referir ao paciente como um número, e sim pelo nome dele, tá? Os compositores ainda dizem na letra palavras eu preciso com urgência, palavras que se usem em casos de emergência, mas evitem estar referindo ao paciente só como um número, mas falar pelo nome. Chegou no quarto, qual é o seu nome? Nem que você pergunte várias vezes até memorizar o nome daquele paciente. E não só se referir através de número, porque isso acaba afetando emocionalmente o próprio paciente. Por muito tempo, podemos pensar que as palavras que usamos em casos de emergência são parada cardiorrespiratória, fogo, socorro. Mas hoje, refletindo sobre a fala dos pacientes, podemos perceber que as palavras que podemos usar em casos de emergência são desculpe, sinto muito, estou fazendo tudo o que posso, estou com você, não tive a intenção. Enfim, são palavras que com o tempo eles vão se lembrar e saber que a gente profissional fez o melhor naquela situação de emergência. Então, muitas vezes a gente tem que se redimir, porque a gente tá ali para fazer o melhor. Nem sempre vamos conseguir fazer o melhor para o paciente, mas a nossa luta é que todo dia a gente melhore para que aquele paciente tenha um resultado positivo. E aí as reflexões feitas pelo paciente sobre o que é cuidar nos mostra a importância em também prestarmos mais atenção às nossas próprias características físicas, enquanto mais uma dimensão da comunicação não verbal, porque infelizmente o que muitas pessoas leem e escutam nos jornais ou na mídia a respeito dos hospitais são comentários sobre infecção hospitalar, falta de higiene e possíveis imperícias. Então, o profissional, o paciente, ele tem medo que aquele profissional cometa um erro com ele que custe a vida dele. Então, espera que o profissional esteja sempre com unhas e cabelos limpos, uma roupa passada, para que possam se sentir paz e seguros enquanto estão sendo cuidados. Porque chega uma pessoa com o cabelo todo assanhado, todo sujo, unha suja, a roupa toda amassada, pode se passar uma má impressão para o paciente e não passar uma postura de confiança. E a gente tem que passar para o paciente essa postura de confiança. Claro, gente, que eu não vou generalizar. Ah, não, então quer dizer que se por acaso todo profissional que tiver com a roupa amassada, cabelo sujo e uma mal feita, unha não feita, vai ser um profissional ruim que vai tratar o paciente mal. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em relação à segurança do paciente quanto àquele profissional. Às vezes vai ser um excelente profissional, mas acaba que o paciente, infelizmente, ele vai julgar, tá? Infelizmente, ele vai julgar e vai dizer, poxa, olha esse profissional como tá. Será que realmente ele sabe tratar bem a gente? Ou eu também posso ter um profissional de unha feita, cabelo limpo, roupa toda passada e comete um erro numa fala, um bom dia errado, aquele bom dia mais grosso. Então, o paciente também vai julgar e vai dizer assim, eita, eu não quero ser atendida, ela tá toda arrumadinha ali, mas ela tá muito soberba, ela é muito chata, eu não quero ser atendida por ela. Então, a gente tem que ter cuidado na nossa aparência, na nossa fala, tudo isso faz parte de um conjunto para que o paciente ele se sinta em paz, se sinta seguro quando está sendo cuidado. Quando nos olham, observam nossas características físicas, estão verificando se somos um protótipo de alguém que se cuida para cuidar deles. Então, quando nos aproximamos, eles esperam que sejamos uma mensagem de higiene, que representemos o saudável e não o doente, porque não adianta chegar. Eu vou tratar de um doente e chego com uma cara mais doente do que o próprio paciente. Não tem sentido isso. Então, a gente tem que mostrar que faz uma higienização bem feita, até para prevenir a questão da infecção hospitalar. Dentro da dimensão do paraverbal,
O silêncio ele pode ser interpretado de maneiras distintas. Pode significar desinteresse, paciência, medo, atenção, vergonha ou até um teste. E aí essa relação aos silêncios, muitas vezes os pacientes não falam das próprias dúvidas porque tem vergonha ou medo e percebe quando a gente está com pressa. Quando perguntamos alguma dúvida, eles dizem não. Mas esse truncado responder, essa reticência na fala pode significar realmente que ele esteja com dúvida. E aí, se a gente quiser ficar com consciência tranquila, enquanto profissional de saúde, precisamos, se estivermos com pressa, voltar em outro momento fazendo o mesmo questionamento. Deixe-me ver se eu soube explicar direito as suas dúvidas. E aí, conversar com aquele paciente. Porque quando a gente tem pressa para o atendimento do paciente, ele se sente menosprezado. Ele se sente que ali tá um tanto faz, um tanto fez, é só mais um paciente. E a gente não pode ter esse olhar, não, ele é só mais um paciente, porque ele pode ser pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. Tem alguém ali que está se importando com ele. Então a gente tem que também a gente também precisa se importar com o paciente. Outra dimensão não verbal fundamental para os profissionais de saúde é o toque, pois não existe neutralidade no toque. Todo toque envolve esse aspecto afetivo que se faz presente a partir da maneira que nos aproximamos para tocar, o tempo usado no contato, o local onde onde tocamos, a pressão que a gente exerce no mesmo. Há uma falha muito frequente do profissional ao se aproximar de um paciente deitado em uma maca ou cama. Inconscientemente colocar as mãos nos seus pés ou na perna. Na nossa cultura, a gente não está acostumado a ser tocado na perna ou no pé. A pessoa fica tensa, enrijece com esse toque. Ou seja, esse toque, gente, a gente tenta fazer no ombro, no braço, na mão, que são locais que são mais aceitos que se toque. Comunicação, conflito e qualidade. É importante lembrar que muitos de nós, quando pensamos em comunicação, pensamos enquanto problema ou conflito. E é essencial entendermos que o conflito surge quando não temos as mesmas ideias, a mesma percepção ou a mesma emoção. O conflito, gente, ele faz parte da convivência humana do nosso cotidiano, que fica mais fácil da gente resolver esse conflito quando a gente entende o ponto de vista do outro. E somos complementares do nosso verbal e do não verbal. Quando complementamos a nossa ação e a nossa fala, tranquilizamos o outro, mesmo que ele pense diferente, o que facilita relacionar e comunicar afetivamente. Gente, a questão, eu já falei até para vocês em sala de aula, é que mesmo que a gente discorde das ideias, a gente tem que entender o ponto de vista um do outro, mas respeitar. Não necessariamente que a gente vá mudar de opinião por causa do outro, não, mas a gente tem que respeitar o ponto de vista da outra pessoa e tentar entender e vice-versa. Se compreendermos e entender o ponto de vista do outro, como eu falei, não significa concordar com ele, mas perceber que uma determinada situação pode ser vista de outro ângulo e que a comunicação envolve diferentes formas de percepção do mundo. É que Narciso acha feio o que não é espelho. É uma frase de Caetano Veloso. Gente, nem todo mundo vai olhar para um problema da mesma forma. Tanto que a gente diz uma expressãozinha assim, cada cabeça é um mundo. Justamente porque cada pessoa vai ter um pensamento diferente, vai ter uma opinião diferente. É por isso que é tão importante os debates, porque a gente pode chegar a uma conclusão ou não, ou ter vários pontos de vista diferentes relacionados a uma mesma situação. Então, como profissional de saúde, a gente tem que se preocupar em desenvolver uma comunicação efetiva que nos permita ser humanizados, empáticos, porque assim a gente tem a capacidade de perceber o ponto de vista da outra pessoa. Existem vários fatores que afetam a precisão e a recepção dessa comunicação não verbal.
Daí a importância de estarmos atentos aos mesmos. A emoção que a gente sente ao estar junto do outro. A emoção que o outro sente em estar junto de nós. Os estereótipos que mantemos ao cuidar, que criamos ao longo da nossa vida profissional. Por exemplo, achamos que todo cardíaco é ansioso. O reconhecimento dos sinais, se temos consciência dessa sinalização humana. Então, tem pontos que vai interferir nessa comunicação não verbal. E aí a gente tem que estar atento a isso. O que é que o outro está sentindo? O que é que a gente está sentindo? E as limitações físicas e fisiológicas que cada um de nós tem. Por exemplo, quando a gente está cansado, a gente tem a chance de ser mais desatento. E aí essa linguagem não verbal aumenta. Quando estamos perto de tirar férias, há uma chance de a gente ser mais rude com as pessoas. Logo, essas limitações fazem parte do aprender a como viver com as pessoas. Então, isso, gente, a gente pode levar não só para dentro do hospital, para a nossa vida também. É normal que quando a gente esteja cansado, a gente fique mais irritado, a gente fique mais cansado e a gente deixe de prestar atenção em algo que é muito importante. Então, a gente vai ter que ter cuidado também com essas nossas limitações. Devemos lembrar, então, que um sorriso, um meneio positivo da cabeça, o contato dos olhos, o toque no lugar certo, no braço, no ombro, na mão, o uso adequado do silêncio, a voz suave, são sinais que auxiliam nesse relacionamento interpessoal e na comunicação efetiva. Não são necessariamente os grandes planos que dão certo, mas são os pequenos detalhes que alteram a qualidade das relações. Claro, gente, que para uma relação entre profissional e paciente ser realmente efetivo, tem que ter a participação dos dois. A gente vai fazer a nossa parte e o paciente muitas vezes não vai fazer a dele. Às vezes é um paciente que está muito agressivo, é um paciente que possa estar depressivo. Então a gente tem que ter um tato, um maneio de atender a necessidade daquele paciente. A gente tem que entender que um bom profissional, a gente constrói um dia a dia cheio de arte, no sentido de atender aquele paciente unicamente. A gente fica preocupado com o detalhe do atendimento. A gente faremos como um artista, que ao pintar uma tela se preocupa com cada espaço ocupado, com um ângulo que vai explorar com a tela. Ou seja, a tela da gente é o paciente. E aí a gente vai se preocupar com aquela tela, somente com a tela em si. Ver como ela está, ver o que é que está faltando, ver o que está precisando. A gente vai explorar, a gente vai ajudar. Então, a tela é o paciente. Então, a gente vai olhar ele de forma individualizada. E não apenas com o olhar de é mais um paciente. A gente vai falar agora de organização e planejamento em enfermagem. E aí tem alguns questionamentos. Durante a sua vida, você tem planejado as ações e atividades que você quer realizar? Você consegue se organizar para desempenhar todas as ações do seu dia a dia? Se pararmos para organizar nossas tarefas, será muito mais fácil termos uma resposta positiva, tanto do nosso trabalho quanto da nossa vida pessoal. Quando planejamos, existe a possibilidade de ajustarmos esse planejamento dependendo da situação. Gente, planejamento é fundamental para a nossa vida. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho 3 turmas, então eu tenho que me planejar a dar 3 aulas. No mínimo, fora exercício, fora atividade. Então, tudo isso tem que ser planejado. Como eu me encontro em quarentena, devido à situação que a gente está vivendo hoje, eu ainda tenho que organizar a casa, tenho 2 filhos pequenos, marido, afazeres domésticos que também tem que ser feito, mais o do trabalho. Então, se eu não conseguir me organizar, eu não consigo fazer nada bem feito. Então, se a gente conseguir planejar nosso dia a dia,
a gente consegue fazer mais facilmente todas as nossas tarefas. Claro que imprevistos acontecem, e aí a gente ajusta dependendo da situação. Mas vamos lá discutir mais sobre isso. A equipe de enfermagem que não planeja e atua só intuitivamente não tem possibilidade de avaliar o próprio desempenho, não obtém parâmetros para avaliar se todas as ações esperadas foram executadas, dificultando uma atuação competente. A enfermagem tem negligenciado o planejamento devido a fatores como grande demanda para soluções imediatas de crises diárias. Entretanto, devemos considerar que, apenas propondo-nos a fazer um planejamento, poderemos obter a experiência necessária e incluir eventos futuros no planejamento. Poderia até mesmo diminuir a grande demanda de intercorrência. Como assim, professora? Eu tenho que planejar o meu dia dentro do âmbito hospitalar. Poxa, eu tenho horário de medicação. Então, vamos organizar os horários da medicação para que eu dê ao paciente o medicamento certo, na hora certa. Vou organizar o meu dia. Eu preciso dar banho nos meus pacientes. Vamos organizar o horário dos banhos, cada paciente em tal horário, porque aí eu me organizo melhor. Eu tenho um paciente que eu preciso aspirar. Vou fazer aspiração de tanto e tanto tempo. Então, tudo isso, gente, a gente tem o poder de avaliar como é que a gente está desempenhando, porque vai estar planejado o nosso dia. Claro que existem as intercorrências que podem acontecer, mas se a gente tiver tudo planejado, pode até diminuir essa demanda de intercorrência. Se a gente fizer as coisas à torta e à direita, a gente pode em algum momento prejudicar o paciente e aí provocar até uma intercorrência. Claro que nem sempre essa intercorrência vai ser uma causa da enfermagem, muitas vezes é do próprio paciente. Então a gente vai estar preparado, a gente vai estar organizado para isso. Quando a gente trabalha de forma planejada e organizada, a facilidade da gente atingir nossos objetivos será bem maior. Também a gente reduz o nosso custo administrativo, melhora o nosso tempo e economiza material. Todo planejamento ele é flexível. Como assim? Caso exista alguma situação que apareça, que precise alterar o planejamento, ele pode ser alterado. Então, todo planejamento ele vai ser flexível. Então, não, aconteceu uma coisa, eu tinha que dar banho no paciente às 6 horas da manhã, só que um paciente intercorreu e eu não pude ir às 6, mas aí eu pude ir às 7. Então, esse planejamento, ele se tornou flexível. Podemos dizer que existe organização na instituição quanto aos recursos humano, material, tecnológico e financeiro. São utilizados na forma e quantidade ideais para a realização da tarefa. A maioria das instituições, a gente tem uma quantidade de material disponível para a gente e suficiente para a gente, que vai ser organizado isso. Mas que se por acaso faltar, a instituição também tem o material lá guardadozinho para que se possa repor. Então, é preciso haver um planejamento também da própria instituição. Para isso, devemos responder algumas perguntas. Onde fazer? Como fazer? Quanto fazer? Quem vai fazer? Para quem vai fazer? E quando fazer? A resposta a essas perguntas farão com que os planejadores consigam atender às seguintes finalidades: melhora contínua das tarefas, desenvolvimento da capacidade criativa e aumento da produtividade. Então, são questionamentos importantes em que ajuda a planejar uma melhora da atividade ou a capacidade do profissional de saúde, o aumento da produtividade. Então, a gente vai
voltar para o planejamento com essas perguntas. Vamos falar um pouquinho agora da administração dos recursos humanos. Então, é uma parte realmente bem teórica da questão do hospital em si, tá certo? Da questão da equipe de enfermagem, como é que funciona isso. A gerência de enfermagem tem por objetivo a efetivação da assistência, garantindo a continuidade dos cuidados. É necessário gerenciar recursos, seja humanos ou materiais, planejando e organizando as ações. O dimensionamento dos recursos humanos na área de enfermagem, como a alotação dos profissionais nos setores de saúde, proporciona uma assistência ideal ao cliente e é competência dessa gerência, sendo feita através de um instrumento denominado escala de serviço. Para elaborar essa escala, é necessário alguns dados como necessidade da clientela, dinâmica da unidade e característica da equipe. Como assim, gente? Eu tenho uma enfermaria em que eu tenho 30 pacientes. Então, a gerência de enfermagem, ela vai ter que alocar para aquele setor técnicos de enfermagem suficientes para atender aquela demanda daquele paciente. Para se ter uma assistência realmente boa, eu tenho que ter uma demanda de profissionais qualificados e em quantidade suficiente para atender aqueles 30 pacientes. Isso quem realiza é realmente a gerência de enfermagem. Quais são os tipos de escala? Mensal, férias, folgas. A escala mensal refere-se à distribuição dos elementos da equipe em uma unidade durante os dias do mês, seguindo os vários turnos de trabalho. Então, se eu sou técnica de enfermagem do dia, vai ser feita uma escala de plantão para mim mensal. Eu posso trabalhar na unidade A todos os dias pares do mês. Quando chegar no mês seguinte, eu posso trabalhar em todos os dias ímpares do mês e posso estar na unidade B, não mais na unidade A. Então, essa estrutura, quem monta é a gerência de enfermagem. Escala de folgas e férias. É a programação das folgas garantidas pelas leis trabalhistas, folgas por necessidade do serviço e as férias devem ser programadas de forma a garantir número suficiente de cada elemento da equipe de técnico e enfermeiro na assistência prestada nas 24 horas. Ou seja, gente, se eu tenho uma equipe técnica que tem 5 técnicos e 2 vão entrar de férias, eu tenho que pegar 2 técnicas de enfermagem e complementar aquela escala, porque 3 técnicas não vai ser suficiente para cobrir aquele setor. Então, eu tenho que garantir que meu paciente tenha uma assistência realmente efetiva nas 24 horas. Para a elaboração da escala de serviço, é imprescindível o conhecimento prévio com relação à legislação trabalhista. Quais são os horários de escala? 30 horas, 36 horas, 40 horas e 44 horas. E aí ela pode ser distribuída assim, 12 por 36, ou seja, eu trabalho 12 horas, tá? Eu trabalho 12 e tenho um dia e meio de folga, ou seja, eu trabalho um dia sim e um dia não. Então, se eu trabalhei de 7 da manhã às 7 da noite numa segunda-feira, aí eu tenho de folga de 7 da noite às 7 da manhã do outro dia e tenho mais 24 horas. Só vou trabalhar na quarta-feira às 7 da manhã novamente. Espero que vocês tenham entendido. Quando é 12 por 60, trabalho 12 horas e tenho 2 dias e meio de folga. Então, se eu trabalhei na segunda durante o dia, 7 da manhã e 7 da noite, que é um plantão de 12 horas, eu vou ter a segunda noite livre, a terça, a quarta e só volto a trabalhar na quinta. Toda essa escala eu não posso ultrapassar 44 horas semanais, tá? Jamais podemos ultrapassar esse horário. O que é que fala a legislação trabalhista? Os recursos humanos
nas instituições de saúde são diversificados. Existem várias categorias profissionais com diversas funções, desde a mais simples até a mais complexa, que é importante para o funcionamento eficaz da instituição. Para manter esse equilíbrio entre direitos e deveres de todo o pessoal, é que existem justamente as leis de trabalhos, que a gente chama de CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Dentro dos preceitos da lei, os profissionais de enfermagem devem estar conscientes de suas responsabilidades na realização das suas funções, na execução da prescrição de enfermagem, para que não ocorra nenhum prejuízo ao paciente. É importante, gente, a gente estar atento na administração do medicamento, num cuidado, numa mudança de decúbito, porque tudo isso pode prejudicar o paciente. A gente também trabalha com uma equipe multidisciplinar, cada um desenvolvendo sua função independente, mas interrelacionada. Esse cuidado do paciente, gente, ele é contínuo, ele não é único, exclusivo de um profissional. O médico, ele dá o diagnóstico, ele prescreve o medicamento, mas quem cuida é a enfermagem. Mas também para que o paciente se alimente, a gente precisa de um nutricionista que vai estar lá prescrevendo o cuidado da alimentação daquele paciente. A gente também precisa de um fisioterapeuta para estar cuidando da mobilidade daquele paciente. Então a gente vai ter um fisioterapeuta que vai cuidar da mobilidade do paciente. Então, isso é ser uma equipe multidisciplinar, certo? Administração de recursos materiais. Os recursos materiais permitem ao pessoal a desempenhar suas funções de maneira a atingir objetivos. Tem normas e rotinas administrativas que permitem a equipe de enfermagem e as demais equipes realizar um roteiro para aquisição de materiais através de revisão, organização e controle. O controle de materiais deve ser realizado observando os seguintes pontos: quantidade, consumo, conservação, manutenção, desperdício e extravios. O objetivo dessa norma e rotina é justamente evitar a falta, a insuficiência, a inadequação, a improvisação, o excesso ou uso inadequado. Gente, hoje a gente está passando por uma situação no mundo, no nosso país, em que se está faltando EPIs necessários para o atendimento da enfermagem às vítimas do coronavírus. E é justamente essa administração de recursos de materiais que é preciso ser avaliado, porque como a demanda de paciente é muito grande, então vai precisar aumentar a quantidade, porque aumentou o consumo, a manutenção, tem que evitar o desperdício e o extravio. E tudo isso, gente, tem que ser seguido uma norma, uma rotina administrativa para evitar essa falta, para evitar essa insuficiência. Até porque os profissionais de saúde, ele precisa do material para poder trabalhar, ele precisa de EPI para poder se proteger e também proteger o paciente. Então, esse ponto de controle de material é extremamente importante a gente ter. Na verdade, quem faz esse serviço de controle de material não é a gente trabalhando na assistência. Tem uma equipe específica para isso. Mas é muito importante, gente. Eu não vou falar o nome do hospital, mas como eu já falei em sala, vocês, nesse determinado hospital em que eu estava com um aluno na preceptoria, simplesmente tinha 2 dedos de AGE para fazer o curativo de todos os pacientes. E uma determinada técnica de enfermagem virou para mim e fez: coloca água. Água e óleo não se misturam. Aí foi o que eu disse para ela. Não tem, e vai acabar prejudicando o paciente. Então vejam que absurdo isso. Quem foi o erro aí? O erro é justamente da administração de recursos de material, que deixou faltar o material para a instituição. E aí era um final de semana e só poderiam resolver agora na segunda-feira. Enquanto isso, os pacientes estavam sendo prejudicados, pois não iam ter o AGE para se fazer o curativo. Vamos pensar. Todos os materiais são iguais,
possuem a mesma durabilidade? E quanto à sua finalidade, são iguais? Claro que não, né, gente? Nem todos os materiais são iguais, também não possuem a mesma durabilidade e nem têm a mesma finalidade. E aí a gente vai ver agora os tipos de materiais. Material permanente. Material permanente, ele possui a duração superior a 2 anos. É um material não estocável ou de estoque transitório, como equipamento, mobiliário, instrumentais. Material de consumo possui vida máxima de até 2 anos, deve sempre existir em estoque e podem ser. Então, eu tenho aí 2 tipos de material: permanente e material de consumo. O permanente é o que tem durabilidade de uma duração superior a 2 anos. É um material que não é estocável, tá? E é de estoque transitório. Equipamento, mobiliário, instrumentos, desculpa. E tem o material de consumo. E esse material de consumo, ele precisa ser estocado. E aí vamos ver como é que ele se divide. Em perecível, quando sofre a ação de agente físico, como calor ou umidade. Exemplos, medicamentos. Medicamentos, gente, eu preciso ter em estoque, tá? Na farmácia do hospital, mas ele é um medicamento em que se tem validade, certo? Então, ele é um medicamento perecível, ele pode estragar ali, dependendo da ação que esteja sofrendo. Perecibilidade relativa, quando sofre a ação de agentes físicos, mecânicos em menor intensidade, como, por exemplo, material de borracha, tecido, material de escritório, é uma perecibilidade relativa. Todo material é adquirido através do setor de compra da instituição, através das especificações técnicas determinadas pelos profissionais que realizam essas licitações. Os gerentes dos serviços realizam a programação baseada no consumo médio diário do hospital. Ele observa o saldo, o que sobrou, tá? O que está ali no hospital ainda, e realiza a requisição através de protocolos impressos de acordo com a rotina do serviço. A qualidade, segurança do cliente, simplicidade no manejo e economia são fatores básicos para a seleção e utilização dos materiais médicos hospitalares. Então, quando o hospital vai fazer a aquisição de algum material, ele tem que ver a qualidade do material para a segurança do paciente e também ver a questão do seu lado em relação à economia. A estocagem e o armazenamento do material tem que seguir as recomendações da ABNT quando no estoque e manter essas recomendações nos setores, a exemplo dos medicamentos e correlatos. Então, eu tenho que seguir uma rotina estabelecida em relação à arrumação, disposição, localização, acondicionamento, de maneira que os materiais eles estejam prontos para uso e que não causem complicação e que não permita que o objetivo dele seja atingido. Porque se eu tenho material em estoque, como medicamento que se estraga, eu perco, eu como hospital, né? Perco financeiramente e acabo prejudicando o paciente que naquele momento está precisando daquela medicação. Sistema de reposição por quantidade. Essa é a prática em que se define-se certa quantidade de material suficiente para garantir o consumo durante um determinado tempo. E aí a gente chama isso de estoque de reposição. Cada vez que a quantidade de material em estoque atingir um nível pré-determinado, se realiza um novo pedido. Então, se eu tenho 100 caixas de luva, só um exemplo, tá, gente? Eu tenho 100 caixas de luva. Então, quando chegar a 50, vai ser feito um novo pedido. Reposição por tempo. São definidas as épocas em que ocorrerão as reposições de materiais e o nível máximo ou estoque que se pretende atingir. Então, essa reposição ela pode ser feita, todo dia 1 do mês vai ser feita a reposição de material. Inventário. Todo sistema de controle está sujeito a falhas.
quando se utiliza métodos diversos, existe uma maior possibilidade de acontecer erro durante essa movimentação, como por exemplo, não registros, extravios, perdas, roubos, deterioração. Se faz necessário que ocorra uma verificação periódica para comprovar a existência e a exatidão dos estoques registrados. Essa verificação periódica a gente chama de inventário. Gente, a gente lidar com o ser humano. Então, o ser humano ele é falho. Então, se eu tenho um estoque e que tem 10.000 caixas de luva, então eu vou, depois de um certo tempo, que no caso quando ele diz aí, verificação periódica, então, não, dia 15, depois de um mês da compra, eu vou lá e vou comprovar a existência desse estoque, de como é que tá esse estoque. Então, essa verificação é chamada de inventário. Auditoria em enfermagem. Auditoria é uma avaliação sistemática e formal de uma atividade por alguém não envolvido diretamente na sua execução, para determinar se essa atividade está sendo realizada de acordo com o seu objetivo. A auditoria em enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente ou das próprias condições deste. Vou dar um exemplo. Eu tenho um setor da enfermaria que houve muito paciente que desenvolveu úlcera por pressão. Úlcera por pressão é desenvolvido pela falha da equipe de enfermagem, da mudança de decúbito, do cuidado com o paciente. Então, o hospital observou que aquele setor específico está tendo muito paciente com úlcera por pressão. Então, o que é que o hospital faz? Eu vou realizar uma auditoria naquele específico setor, onde alguém que não vai estar envolvido diretamente naquele serviço, ou seja, não vai ser alguém que trabalha naquele setor, tá? Onde ele vai pegar todos os prontuários do paciente, todas as anotações, todas as evoluções e vai avaliar de uma por uma, realizando a auditoria, certo? Qual é a finalidade dessa auditoria? Ver qual é a deficiência no serviço de enfermagem, identificar áreas de deficiência em relação à assistência da enfermagem prestada, fornecer dados para a melhoria dos programas de enfermagem, fornecer dados para melhorar a qualidade do cuidado de enfermagem, obter dados para a programação de reciclagem e a atualização do pessoal de enfermagem. Então, essa auditora observou que tem algumas falhas ali na assistência devido à úlcera por pressão, devido à falta do cuidado da enfermagem prestada. Então, ela vai vai reunir a equipe, vai fornecer os dados para melhorar aquele cuidado, tá, com o paciente, vai fornecer cursos rápidos de reciclagem para que aqueles profissionais de saúde melhorem no atendimento para com o paciente. A gente vai falar agora dos tipos de auditoria. Eu tenho auditoria retrospectiva, que é uma auditoria feita após a alta do paciente, em que vai utilizar o prontuário. Eu tenho a auditoria operacional ou concorrente, é quando é feita quando o paciente ainda está no hospital, hospitalizado ou em atendimento ambulatorial. Essa auditoria operacional, ela pode ser realizada de várias maneiras. Exame do paciente e confronto das necessidades. Entrevista com o próprio funcionário. Avaliação feita pelo paciente e sua família. Pesquisa junto à equipe médica. São as formas em que a auditoria pode realizar essa investigação dessa qualidade de atendimento. Classificação. Quanto à forma de intervenção. A auditoria interna, que é realizada pelos próprios profissionais da instituição. A auditoria externa é quando esses profissionais eles não fazem parte da instituição. Ele é contratado de fora
especialmente para a auditoria. Quanto tempo dura uma auditoria? Eu tenho a auditoria contínua, que avalia em períodos determinados e com continuidade, e eu tenho a auditoria periódica, que examina em tempos estabelecidos, porém não se prende à continuidade. Então, ele pode fazer de 2 em 2 meses e depois fazer de 4 em 4 meses, diferente da auditoria contínua. Quanto à natureza, eu tenho uma auditoria normal, se realiza em períodos determinados, com objetivos regulares de comprovação, tá? A gente tem muitos hospitais que têm um selo de aprovação em que é realizado esse tipo de auditoria. Gente, a aula de hoje tá finalizada. A gente vai dar continuidade depois com empreendedorismo, tá? E aí, a próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história do empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo, e vai ter um empreendedorismo na enfermagem, tá certo? E vai ter uma atividade bem legal para vocês fazerem. Beijos para vocês, tenham uma boa noite. Até a próxima aula.